Em 22 de julho de 1997 é a data em que começa um dos maiores mangás da história do Japão, que uniu todos no enredo extraordinário escrito por uma mente tão extraordinária quanto One Piece, uma obra de Eiichiro Oda. E aqui vamos entender cada traço da genialidade e dedicação absurda de um autor com sua obra, que nos revela que essa história não é só o que imaginávamos. Na Ilha Dawn, amanhecer, um garoto alegre reencontra seu amigo, Shanks, o Ruivo. Seu nome é Monkey D. Luffy, e maravilhado com a vida pirata de Shanks, Luffy decide tornar-se um pirata. Enquanto admirava seus amigos, eles diziam algo que mudaria sua vida para sempre. Ei Luffy, a vida pirata é maravilhosa, o mar é imenso e você pode ir atrás de aventuras em qualquer ilha que encontrar, mas acima de tudo, não existe nada como a liberdade. E desde então, é isso que Luffy vive. Por onde quer que vá, vive aventuras e sempre conecta todos e comemora em um grande banquete. Essa é a sua essência. Todos os arcos de One Piece seguem o mesmo padrão, uma grande aventura, uma batalha emocionante e um grande banquete no final. Mas além disso, existem alguns padrões que alguns leitores não perceberam e que vão nos nortear até o fim dessa história, nos guiando até a última ilha e ao tesouro em que tudo conecta em uma só peça. Guarde muito bem essa frase. Antes de descobrirmos o que é One Piece, primeiro precisamos encontrá-lo. E a resposta para a primeira etapa do Enigma do Sol é o Mapa Mundi de One Piece. Todos nós sempre imaginávamos o quão genial e criativo ele é, mas na verdade, o Oda fez um mapa de One Piece totalmente baseado em um mapa que é a nossa primeira resposta, o Mapa Mundi da obra clássica A Divina Comédia. Escrita em 1321, a história conta sobre o próprio autor, Dante Alighieri, fazendo uma viagem até o paraíso, passando pelo inferno e pelo purgatório. Inclusive, leiam, é fenomenal. Não vou focar na história, mas sim no Mapa Mundi de Dante. Ele é um modelo geocêntrico como o de Ohara. Oda fez um mundo de One Piece idêntico. Para começar, no centro do único grande continente do mundo está a Terra Sagrada de Jerusalém. Em One Piece, no único continente mundial, a Red Line, está a Terra Sagrada de Mare Joyce. Do outro lado do mundo temos o Purgatório, uma grande montanha que no topo você alcança o paraíso terrestre. E no outro lado do mundo de One Piece está a Montanha Reversa, que te leva à primeira metade da Grand Line, o paraíso. E no centro do mundo do Dante está o Inferno, que é a interseção entre Jerusalém e o Purgatório. E é aí onde está Laugh Tale. E confirmando que o Oda conhece exatamente sobre esse mundo e essa história, temos o capítulo 275 intitulado Divina Comédia. E esse capítulo é a base de tudo. Ele resume perfeitamente o século perdido, a derrota e a promessa para ser cumprida no futuro. No capítulo, lemos sobre a Guerra de Shandora do passado, a Batalha do Século Perdido, a luta contra Enel que enfatiza que Deus é o medo, que é uma alegoria para o Imu que controla o mundo dessa forma, e a promessa do futuro, na frase: guarda tuas razões para que não se percam do teu coração. Somos aqueles que ecoam a história em silêncio, acendam a chama de Shandora. Brincando com os números, temos o capítulo 527. Nele, temos a explicação de Impel Down, um inferno prisão dividido em níveis. E é exatamente o inferno de Divina Comédia, a mesma estrutura, mas que ainda não é o inferno que estamos procurando. Ou seja, o Oda não só conhece como brincou com os próprios números para esconder algo, e esse algo é Laugh Tale. Aquele que deixou o tesouro One Piece foi Joy Boy. Como Oden diz, isso tá ligado com aqueles com o nome D, que muito provavelmente são os descendentes do reino antigo ou do próprio Joy Boy. Eles foram apagados da história, e nada se sabe sobre aqueles com o nome D, mas uma coisa nós sabemos, eles são os inimigos naturais dos deuses de Marijoa. Relembrando um pouco a fala do Doflamingo, os vencedores definem a justiça ou a história. Os 20 reinos que venceram no passado tomaram Marijoa para si, como o Doflamingo afirma no capítulo 722. Há 800 anos, eles decidiram mudar-se para Marijoice. Ou seja, ela já existia, e o próprio Barba Branca disse, ali era conhecido como a Terra dos Deuses. Curiosamente, o Shandian chama seus ancestrais de deuses. Então eles apagaram o reino antigo e intitularam seus descendentes como demônios. Aliás, qualquer um que tenha envolvimento com o reino antigo, como os demônios de Ohara. Como vocês bem sabem, o local onde residem os demônios, ou a sua origem, é o inferno. Laugh Tale só é acessível através dos Poneglyph e só emergirá quando forem reunidas as 4 localizações. A figura do governo mundial que aparece no trono representa isso, que também se assemelha ao símbolo de Ors e da Câmara do Chapéu de Palha, reforçando a ideia de que eles tomaram o castelo do seu inimigo e mudaram o seu símbolo. Mas conseguem notar onde fica em relação à Grand Line? Teoricamente na Red Line e mais precisamente na Montanha Reversa. E aqui eu quero que lembrem da frase do Roger: Rayleigh, o destino nos uniu, quer virar o mundo de cabeça para baixo comigo? E a fala de Barba Branca: quando alguém encontrá-lo, esse mundo virará de cabeça para baixo.
Quando Laugh Tale emergir e o tesouro for encontrado, as bases do mundo vão virar de cabeça para baixo, e não apenas no sentido metafórico, mas no literal. No mapa de Dante, o inferno está na interseção entre Jerusalém, o purgatório, a faixa de mar e o continente, que são 4 pontos, os mesmos do mundo de One Piece: Mary Joyce, Montanha Reversa, Grand Line e Novo Mundo. E eu aposto com vocês que Laugh Tale tá no centro da Terra. Luffy já fez diversas viagens e aventuras inspiradas em contos reais. Volta ao Mundo em 80 Dias é um bom exemplo. Mas Oda nunca fez referência a um dos clássicos da literatura, Viagem ao Centro da Terra. Na história, o professor Otto descobre um criptograma e através da entrada de um vulcão consegue viajar até o centro do mundo, e essa montanha nada mais é do que a Montanha Reversa. Existem grandes evidências quanto a isso. Para se achar um mapa em uma ilha, precisamos de coordenadas X e Y, mas em One Piece não é tão simples, afinal, existem ilhas no céu e no fundo do mar, então teríamos que calcular a profundidade, e isso ficaria X, Y e Z, mas ainda resta um poneglyph. Um poneglyph apontaria para Grand Line, um Novo Mundo, o outro Marijoa e por fim, o último poneglyph vai indicar a Montanha Reversa. E curiosamente o poneglyph desaparecido convenientemente estava na Ilha dos Tritões, ou seja, na Red Line. A montanha é a passagem para a entrada das correntes de águas que guiarão Luffy até Laugh Tale. O motivo que faz a ilha não ser encontrada via log pose é graças ao magnetismo da Red Line sobre o mundo, e pela mesma razão não pode ser encontrada sem a sua própria localização. E como a própria Nami afirma, a Red Line nada mais é do que uma junção colossal de ilhas, ou seja, o campo magnético é tão colossal quanto, impossibilitando que qualquer log pose consiga encontrá-la. E no anime, sutilmente eles colocaram Roger olhando para um log pose já em Laugh Tale, e nesse momento a log pose estava maluca. A ideia dessa passagem também explica a razão pela qual os Reis dos Mares apareceram tão próximo à Montanha Reversa quando Luffy cai no Calm Belt. E essa passagem fez com que eles se movessem da Ilha dos Tritões até a entrada da Grand Line em pouco tempo. E concluindo, Roger no início da história diz a seguinte frase, que significa: deixei tudo o que há nesse mundo lá. Porém, o Sokoni tem outros significados, sendo esses fundo ou profundo, reforçando a ideia de que tudo está no profundo desse mundo. Laugh Tale está escondida no centro do mundo e por isso precisa emergir, como dito por Inuarashi, e só consegue ser encontrada seguindo as coordenadas certas, e quando isso acontecer, o mundo vai virar de cabeça para baixo, o inferno emergirá e a falsa Terra Santa será afundada. Encontramos One Piece, agora vamos descobrir o que ele é. Como eu falei anteriormente, o Oda é um gênio. Ele divide seu enredo em 4 pontos: histórias imediatas, os arcos que nós conhecemos, histórias em sagas, como Alabasta e Wano, histórias marcantes ou com grande foco, como a história de Ace, que é apresentada no volume 25, até a sua culminação lá em Marineford no volume 59, e o Oda joga pistas sobre isso ao longo da história. E por fim, a história principal, tudo aquilo que forma o cerne da história e seus maiores segredos. Isso é afirmado pelo próprio editor do Oda, o Suguru Sugita, que diz que após o time skip, haveriam mais capítulos do enredo principal. Porém, existe mais uma forma na qual Oda escreve o seu enredo, e é aqui que descobrimos os mistérios da obra que vão culminar na guerra final. E a nossa estrela guia para isso é a Lua. A Lua em One Piece é fonte de grandes mistérios. Enel na Lua, os Kozuki, os Shandians, mas nela reside algo ainda muito mais profundo. Eu tive relendo One Piece esses últimos meses e me deparei com um padrão inacreditável no pré-time skip. A cada início ou fim de arco, o Oda desenha uma fase da Lua no céu, formando um ciclo completo até o fim da Grand Line. Os capítulos são tão importantes quanto e vocês vão entender. No capítulo 5 temos a Lua Cheia, o flashback do Zoro. No capítulo 28 temos a Lua Crescente no arco do Usopp. No capítulo 95, a Meia Lua, fim do arco de Arlong Park. No capítulo 107, a Lua Crescente convexa, o Whiskey Peak. E curiosamente, Oda em 2 capítulos desenha a Lua por pelo menos 27 vezes. No capítulo 153, as coisas começam a ficar interessantes, pois começa um jogo de números. Nesse capítulo temos a Lua Cheia no arco de Drum. No capítulo 163, Lua Minguante Convexa, arco de Alabasta. E ela também aparece atrás de Barba Negra em Jaya. Capítulo 253, a Grande Meia-Lua em Skypiea, quando Luffy dança na pose do Nika. E por fim, no capítulo 323, a Lua Minguante Côncava. Curiosamente, a mesma lua dos Kozuki que aparece em Water 7, e um pirata aleatório vestido justamente de samurai. E uma breve menção, ela também aparece no flashback do Tom-san no capítulo 353. O Oda gosta demais de brincar com números. Só que uma coisa acontece, esse ciclo se encerra na Lua Nova, quando não existe mais brilho do Sol sobre a Lua. Depois disso, temos a batalha entre Barba Negra e Ace, que representam uma meia-lua, e eu vou voltar nisso mais à frente. E essa batalha culmina justamente na morte do Ace. Barba Negra até diz:
E também depois disso temos a derrota total e a separação dos Chapéus de Palha. Tudo começa a dar errado. A lua nova também tem um significado de mudança ou renovação que representa muito bem a mudança de eras após Marineford, onde foi a ascensão de Barba Negra e o fim do brilho do sol completo sobre a lua. No novo mundo, desde o início não temos mais fases de luz no céu, até porque com a influência dos Minxulongs, a lua cheia foi necessária nos arcos atuais, mas ainda assim o ciclo se repete, não através das luas, mas nos próprios arcos. Se montarmos uma linha do tempo, todos os arcos até agora se ligam e são iguais. Novamente eu vou mostrar mais um segredo do Oda. Se liga. Arlong Park e Ilha dos Tritões. O bando se une para vencer uma batalha contra tritões. E também vemos um pouco da origem do Arlong na Ilha dos Tritões. O tema é voltado para o preconceito. Whiskey Peak e Punk Hazard. São arcos curtos e em ambos o Luffy encontra um membro da realeza, no qual ele se alia para vencer um inimigo que está destruindo um reino. E esses membros são Vivi e Kinemon. Alabasta e Dressrosa. É aqui onde tudo fica na nossa cara. Luffy reencontra seus irmãos, ajuda reinos que foram dominados por Chichibukais, cria laços com princesas que se encontram na Reverie, consegue reconhecimento de marinheiros como Smoker e Fugitória, e a própria batalha final tem um golpe da terra para os céus e dos céus à terra. Skypiea e Zou. Somos apresentados a novas raças que têm fortes ligações com a lua. Em Skypiea, descobrimos que os Poneglyphs têm uma história linear e é seguida até a última ilha. E em Zou, descobrimos que os Poneglyphs têm a indicação da ilha final. Fora, é claro, o estilo da civilização antiga. Whole Cake e Water 7. Dois arcos onde membros saem da tripulação para protegê-los das maiores forças do mundo, o governo mundial e um Yonkou. E esses são Sanji e Robin. Luffy também luta contra o próprio companheiro, Usopp e Sanji, mas eles retornam ao bando e Luffy consegue vencer e fugir em segurança. E por fim, chegamos em Thriller Bark e Wano. Esses arcos têm ligações profundas. Em Thriller Bark, ouvimos a primeira menção a Wano, Morei Kaido, Ryuma e a Shusui, e claro, a relação com os gigantes ancestrais e Onis. Também temos Bink Sake, que é a música que embalou a viagem de Oden no flashback dele. Mas agora, vejam isso. Esse é o modelo geralmente usado para que seja fácil compreender as fases da lua. Agora, acrescentando os capítulos, fica exatamente assim. Mas espera aí um minuto, você já viu esse símbolo antes? Esse é o tal símbolo que aparece não só no brasão dos Kozuki, mas em toda a história e em todos os reinos que guardam poneglyphs ou ligações com o reino antigo. Alabasta, Skypiea, Ilha dos Tritões, Kozukis junto com os Minks e no próprio garoto do Chapéu de Palha. As coisas estão começando a ficar profundas, pois esse símbolo por si só também representa o Sol. Todos os reinos unidos em um só propósito que guia toda essa história. A Lua é a nossa estrela guia para o amanhecer. E isso também é representado no mapa de Dante Alighieri, pois antes do paraíso, todos os planetas e luas circundam a Terra semelhantes a esse símbolo. Mais uma vez, o Oda de maneira genial está interligando toda a história no passado, no futuro e ao tesouro One Piece. E é essa conexão absurda entre a lua e a aventura de Luffy que encontramos o significado de toda essa obra. Observem a música que representa a viagem de Roger e a aventura de Luffy, Sake de Binks. Agora vem uma tempestade através de um céu distante. As ondas estão dançando, rufem os tambores. Se você perder a coragem, essa respiração será a sua última. Mas se você esperar, verá o brilho de um novo amanhecer. Vamos entregar o Sake de Binks, hoje e amanhã, sonhando noite adentro, acenando o nosso adeus, nunca mais nos veremos. Mas não fique tão pra baixo, pois à noite a lua vai nascer. Para muitos, e eu incluso nisso, essa música é o conto de viagem do primeiro Joy Boy. Interpretando dois trechos da música, temos o amanhecer tão aguardado pelos próprios personagens e a tal profecia dos 20 anos, e a lua representando a guia ou guardiã dos viajantes desse sonho até que o sol retorne. E aqui mais uma vez o Oda se provou genial. Vejam isso. Os Kozuki e os Minks compartilham uma profecia juntos. O amanhecer vai chegar e a lua é necessária para que o amanhecer aconteça. O fato curioso nisso é que, enquanto Toque diz a profecia das 9 sombras, novamente vemos a lua minguante nos céus, e ela afirma que essa é a lua que nunca viu o amanhecer. Além da lua propriamente dita, essa fase também representa algo. A lua minguante côncava após a lua nova é a lua mais distante da lua cheia e a mais próxima da escuridão. O mundo está numa noite sem fim, que representa o governo mundial e Imo. O próprio símbolo da marinha carrega duas luas minguantes, ou seja, luas que não viram o sol. Assim como eu disse antes, as fases da lua guiaram indiretamente o bando, e justo quando ela desaparece, Sake de Binks é cantada e toda a tragédia acontece. E é aqui que chegamos à figura principal nisso tudo, Nika, o deus do sol.
Todos já falaram sobre Luffy na pose do Nika, porém, o detalhe que ninguém percebeu são as armas do Nika. Ele carrega uma espada e uma lança, e isso é a união entre o Sol e a Lua. Em todos os arcos em que temos histórias profundas sobre o século perdido em One Piece, aparecem grandes amigos que são igualmente rivais, e cada um deles segura uma espada e o outro uma lança. Cara, o Oda é maluco. A lua controla as marés e as correntes do mar, mas o mais importante é que a natureza da sua luz é a luz do sol que nela reflete, ou seja, a luz segue a vontade do sol quando ele não está no céu. De um lado nós temos o sol, representado por Roger, Inuarashi e Kalgara, e do outro temos a lua, representada por Barba Branca, Noland e Nekomamushi. As armas não são consistentes, afinal, os dois lados mudam conforme as gerações, mas elas se completam. Focando em Roger e Newgate, é interessante notar que quando Roger se foi, a lua, que é o Barba Branca, deu continuidade ao propósito, afirmando a todos que o One Piece realmente existia. Uma referência que reforça isso é o próprio navio Moby Dick, o soberano das baleias, que sempre quando são citadas ou envolvidas na história, são ligadas a citações à ilha final, como no Cabo dos Gêmeos, Zou, Ilha dos Tritões, onde novamente aparece a profecia do amanhecer na frase: as baleias cantam em antecipação com a chegada dos dois soberanos. Então agora entramos em mais um enigma. Se Nika é a união entre o Sol e a Lua, quem são os dois soberanos que estão chegando? E também tem uma resposta para isso, e é Luffy e Momonosuke, o D e um Kozuki. Como vimos, apenas eles são capazes de ouvir a voz de todas as coisas, como Roger e Oden. Inclusive, é nessa cena que a frase das baleias acontece. Mas onde estariam a espada e a lança de ambos? A resposta é óbvia para Momonosuke. Seu país é o país das espadas, dos samurais. Já foi afirmado no Diário de Oden que Momonosuke é aquele que vai ajudar a guiar o mundo para o amanhecer. E ele não pode morrer, ele é necessário. Ele carrega sangue dos Kozuki, que por si só tem representação lunar em absolutamente tudo em seu país. Mas então chegamos a Luffy. Sim, Luffy é a representação perfeita do Nika e dos seus ideais. Mas onde a lança entra nisso tudo? Onde e que reino ele representa? Não é apenas o reino antigo, porque o D não é somente o nome abreviado. Ele é a representação da meia-lua. Observe a capa do volume 27, mesmo volume da dança de Luffy semelhante ao Nika. Luffy está com um dos seus olhos fechados e com asas de Chandoriano. E isso vai explodir a sua mente. O Deus do Sol é citado pela primeira vez em Skypiea, e ele tem vestimentas de Chandoriano, ou de alguma raça de ser alado. Sua inspiração é em uma lenda real de uma entidade chamada Joy Boy. Isso pode ser encontrado no livro A Enciclopédia das Coisas que Não Existem. Essa entidade representava a alegria do homem e a dança, e com sua música de tambores fazia com que todos dançassem até que ele fosse embora. Reza a lenda que ele viajou em um navio de escravos e os alegrou em sua viagem, igual a lenda do Nika dita por Hushu, que é a representação do ímpeto do Luffy. Luffy, por sua vez, já foi desenhado com lanças em capas coloridas por diversas vezes. Luffy nunca soube usar uma arma, mas o Oda constantemente desenha ele com essa. A arma principal dos povos alados são as lanças. Dragon carrega o mesmo tipo de tatuagem que vemos em Kalgara e em Wiper. O Garp aparece com esse chapéu, que é igual ao do ancião da tribo de Shandia. Observem o quão absurdas são as ligações entre Shandia e Wano. A Cidade Dourada é toda escrita em poneglyphs. Wano é a terra do ouro e os Kozuki criaram essa língua. É explicado em Skypiea que os Kairosek e as nuvens que compõem a ilha são criadas a partir de vulcões. Em Wano, vimos que eles são a terra onde se originam os Kairosek. Temos o grande Monte Fuji, que é um grande vulcão. E em O Vivrecard é dito que as armas de Wiper foram forjadas em Wano. Em Wano, descobrimos que quem fez a mensagem de um D, o Roger, foi o Oden. E também é muito interessante notar a fala de Marcos sobre as pessoas conhecerem esse lugar, Onigashima, por outro nome. No mapa de Shandora é possível encontrar um Oni no olho esquerdo da caveira. Wano, por sua vez, é um país isolado, então seria impossível que as pessoas como um todo conhecessem Onigashima. Só seria possível para pessoas que realmente foram ao Wano. Ou seja, a ilha não se originou ali, e ela veio de outro lugar. E lembram-se da ligação entre Wano e Thriller Bark? Aqui ela acontece perfeitamente. No vídeo passado falamos sobre a criação de Wano pelo Puxador de Continentes, que é o crânio da ilha. Vai ficar linkado aí pra vocês. Por fim, existe a enigmática frase que citei no início do vídeo. Guarde tuas razões para que não se perca o teu coração. Somos aqueles que ecoam a história em silêncio. E ela pode ser encontrada no Sino Dourado, e é aqui que voltamos a Luffy. No Sino Dourado, além do poneglyph, é possível encontrar a simbologia de um macaco com asas, referência direta ao sobrenome do Luffy, e aqui voltaremos também à Lua. Na história de Capas do Enel descobrimos que as raças aladas são originadas da Lua, e as três partiram quando os recursos se extinguiram, porém uma delas desceu para a Terra primeiro, e não existe informações sobre ela. Ou não. Além de ser possível encontrar a escrita poneglyph, é possível observar um grande símbolo de sol, ele novamente do lado desse ser.
Porém, muito diferente dos outros apresentados nessa imagem, ele carrega um chapéu com a silhueta muito semelhante ao nosso conhecido chapéu de palha. Retornando a falar sobre Mary Joyce, o chapéu de palha gigante e a afirmação de Barba Branca sobre o passado daquele lugar, ele afirma que lá era conhecido como a Terra dos Deuses. Aquele castelo não pertence ao governo mundial. Notem que na subida das escadas existem diversas estátuas e elas carregam justamente espadas e lanças. Marco afirma que aqueles que lá viviam eram capazes de fazer fogo com as suas próprias mãos. O nome dessa raça é Lunária e o nome dispensa comentários. E como eu disse, Calgara chama seus antepassados como deuses, e é aqui onde está a origem dos D. Nesse momento, eu não tô afirmando que King é um D. Luffy não é um Lunari puro, ele é um meio sangue. King, por sua vez, seria uma raça pura. Por isso, o paralelo entre Divina Comédia, Marijoa e o Inferno é perfeita. Os anjos, como são conhecidos os seres alados, acabaram por serem chamados de demônios, e os verdadeiros inimigos se chamaram deuses. E além das fortes ligações entre Luffy, Shandora e Wano, ele é capaz de fazer isso. Muito é falado sobre a propriedade do Haki, porém, o Luffy já utilizou o fogo sem o Haki, como nessa cena que ele enfrenta Kaido. E o D do seu nome não representa só um meio sangue, como também a lua. Por isso, diz que guardassem a cena sobre Barba Negra e Ace. Os dois, que ambos são D, representam uma meia lua naquele momento. No arco atual de Wano, temos uma guerra onde os aliados são Minks, lua cheia, Kozuki, lua crescente, e os D, Luffy e Law, representariam a meia lua. Por fim, quando Luffy representa exatamente a sua origem, o Nika, no céu brilha uma meia lua. Essa cena é a terceira favorita do Oda em toda a obra, e a primeira é justamente o painel da Terra de Wano, como é dito por ele próprio em uma entrevista. E agora vocês entendem o motivo. E por fim, temos essa capa colorida. E nela, Luffy aparece com trajes de civilização antiga, como Shandia. E em sua roupa existe um símbolo solar e um tigre em suas costas, que no Japão representa a hora do amanhecer. Abaixo do símbolo solar está a palavra Peace, que significa paz. Guardem esse nome. Então Luffy é o soberano que representa o Sol. Ele herdou a vontade daquele que originou a vontade dos D, o Nika, o próprio deus do Sol. Inclusive, a extinção dos Lunari, que muito provavelmente viviam acima da Red Line, motivou o Dragon a fazer aquela tatuagem e criar o exército revolucionário. Momonosuke, por sua vez, é a representação da lua, que aguarda o dia em que o sol retornará. Ela protegeu o sonho enquanto o tempo não chegou. Eles preservaram a história nos Poneglyph quando o sol se foi e lhes foi confiada, como citado por Oden, a tarefa de cooperar com Joy Boy, que retornaria para fazê-los conhecer o amanhecer. Eles precisam estar juntos e é aqui que entra o poema de Black Maria. Em uma noite de neve, dois que desejavam se unir nunca poderiam ficar juntos. No fim, sobre a luz da lua, irão se encontrar. Suas paixões queimam. E como o Kiku disse, a neve está derretendo, o amanhecer está próximo. A lua preparou tudo. Os aliados do Reino Antigo guardaram a sua mensagem e seu símbolo em seus guerreiros e bandeiras. E o mundo espera ansiosamente pelo dia que virá. O rei javanês Joy Boy, que existiu em nosso mundo há 800, 900 anos atrás, é outra representação real e outra referência genial por parte do Oda. Ele foi um rei que profetizou, após a sua queda, uma nova ascensão do seu reino, quando Hatu Adil, literalmente rei na sua língua, retornar. Sua frase mais marcante foi: quando os vagões de ferro dirigirem 100 cavalos e os navios navegarem até o céu, Hatu Adil retornará e trará ao mundo o amanhecer de uma nova era de ouro. Luffy trará o profetizado amanhecer e o Wano trará mais uma vez ao mundo uma era de ouro, como era conhecida no passado. Suas fronteiras precisam ser abertas pelo governante do país e é por isso que essa tal abertura está sendo construída desde 2012 lá em Punk Hazard. E é por esse amanhecer que existe o tesouro One Piece, ou One Piece, eu diria. Existem três coisas que não podem ser impedidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e propósitos herdados. Enquanto o homem continuar procurando o verdadeiro significado da liberdade, essas coisas jamais deixarão de existir. E aqui chegamos ao tesouro que liga toda essa história em um único significado, uma única peça. O tesouro é a chave principal para fazer o mundo de One Piece conhecer o amanhecer. Temos uma promessa de um reino que voltaria, o trono que era do verdadeiro rei no passado e que foi tomado, e o reino que foi apagado com a profecia de que retornaria no futuro. E essa então seria a missão de Luffy como um D, trazer ao mundo novamente o amanhecer e governar o mundo como seu antepassado de maneira justa e livre. Essa é a sua missão, certo? Não é isso que ele tem que fazer? Luffy cresceu entendendo uma só coisa: aquele que for mais livre é um verdadeiro rei.
A frase de Roger tem o mesmo significado, pois aquele que achar a verdadeira liberdade terá completado o sonho dos homens do passado, terá interligado todo o tempo e cumprido o propósito herdado. O tesouro One Piece é exatamente isso. Por essa mesma razão, Roger e sua tripulação chegaram cedo e não poderiam fazer nada. Aquele tesouro foi deixado por Joy Boy para o futuro Joy Boy, e ele não era Roger. O tesouro está completamente ligado à vontade que foi passada e herdada por Luffy. Perceba como Luffy, por onde quer que vá, une as pessoas. Seja no passado, quando Luffy por alguma razão se atraiu pelo sino dourado e acendeu a chama antiga de Shandora, ou no presente, como em todo fim de arco, onde ele une até mesmo marinheiros em um grande banquete. Essa é indiretamente a capacidade de libertação de Nika que foi dita por Hushu. E agora, para que fique claro a relação absurda entre os arcos, lembram-se quando eu associei cada arco um ao outro e falei sobre o inferno de Dante em Divina Comédia? De fato, tudo está conectado. Se colocarmos a Grand Line sobre o Novo Mundo, os arcos após Thriller Bark são Arquipélago de Sabaldi, e esse representará o Arquipélago de Roadstar, Ilha das Mulheres, uma ilha isolada composta por um só povo que representará Elbaf, e um fato interessante, Dory e Brog citam uma serpente vermelha, a Red Line, e a Ilha das Mulheres tem a temática completa por serpentes vermelhas. E aqui, antes da grande guerra de Marineford, que representará a guerra final, temos Impel Down. E com o jogo de números 275 e 527 temos o Inferno, que sim, será justamente Laugh Tale, como eu falei antes. Pois é, o Oda é um gênio absoluto. Até porque a lua por si só já nos mostrava como isso vai acontecer. Notam que a Grand Line termina sem o brilho da lua? Se dermos a volta naquele globo central, no Novo Mundo, e vermos de outro ângulo, o ciclo irá terminar na lua cheia, o brilho completo do sol sob a lua. Se no fim da Grand Line foi a derrota de Ace, do sol e a ascensão da escuridão, o fim do Novo Mundo será o amanhecer total. A guerra final já foi profetizada por Barba Branca, e essa referência vai ligar os dois arcos. O sol se foi, mas quando ele retornar, o mundo virará de cabeça para baixo. Quando aquele com o peso de 900 anos retornar, e aqui mais uma vez a conexão é perfeita, pois Barba Branca afirma: não será você, Teach. O tesouro está intimamente ligado à essência da pessoa certa. O capítulo 999 e 1000 nos mostram isso indiretamente. Eles se completam em uma só frase: o sake que preparei para beber com você, Luffy do Chapéu de Palha. Nos capítulos, Ace revela o sonho oculto do seu irmão para Yamato, e Yamato cai em lágrimas, pois nesse momento se dá conta de que Luffy é aquele que Roger e Oden esperavam, pois ele carrega o sonho e a vontade verdadeira de Joy Boy, Nika. Uma coisa também é clara, o tesouro vai trazer liberdade absoluta ao mundo, e isso com certeza terá ligação com a destruição da Red Line. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, pois é algo que todos já imaginam e sabem que deverá acontecer, até para que os falsos deuses caiam e, entre aspas, os demônios os vençam. O mundo virará de cabeça para baixo quando isso acontecer. E a emblemática cena do Imperador Newgate revelou muito mais do que imaginávamos. Barba Branca descobriu o significado do D através de uma conversa com Roger, cena que culminou nas suas últimas palavras. Ele anunciou: o One Piece é real. Porém, o nome One Piece em japonês tem algumas diferenças de pronúncia e escrita. Essa é a forma comum na qual One Piece é escrito em katakana, One Piece, dessa forma. Só que quando o Newgate diz One Piece, ele diz uma junção de katakana e hiragana. Assim temos Hitotsunagi Daiho, que se traduz em o grande tesouro em uma única peça. Se você usar apenas kanji sem hiragana, ele diz aquele que se conecta. E abrindo para uma interpretação, o grande tesouro que tudo conecta em uma só peça. E aqui eu vou trazer algo assustador. Nesse ponto do vídeo eu não consigo afirmar se isso é verdadeiro, até porque parece ser humanamente impossível. Mas quando eu estava escrevendo sobre os capítulos com as fases lunares, me atentei aos números. Acontece que quando eu somei todos os capítulos, o número que eu encontrei, 1127. E aqui a minha mente explodiu. Novamente, parece humanamente impossível, mas 1127 é um jogo de sílabas para a frase em japonês Hitotsunagi, o tesouro One Piece. Então o tesouro seria um poder oculto, algo capaz de unir pessoas? Esse tesouro é algo grandioso o suficiente para fazer alguém governar o mundo e todas as nações? E a resposta é não. O tesouro One Piece carrega um significado tão profundo que tudo conecta em uma só peça, uma só história. Algo tão impressionante, mas que ao mesmo tempo fez um homem como aquele cair na gargalhada em vê-lo. O tesouro está intimamente ligado àquilo que é a essência do Luffy e a representação de todo o significado dessa obra, que também conecta a essência daqueles que usaram o chapéu. Oda deixou esse significado em silêncio, mas ele ecoou como o badalar de um sino por séculos, na figura do sonho herdado por um adulto aventureiro e uma criança sonhadora, quando naquele momento eles disseram: O
tesouro One Piece nada mais é do que um grande salão preparado para uma festa mundial banhado em ouro, que trará o verdadeiro significado de liberdade. Ele representa a festa de liberdade que Nika traria ao mundo. Ele representa o sonho mais íntimo de Luffy e sua essência. Ele é a mensagem que faria um adulto rir e uma criança aprisionada chorar. Luffy é a única pessoa no mundo que carrega a habilidade mais formidável de acordo com Mihawk: unir todos e trazê-los para o seu lado. Ele faz isso em todos os lugares por onde passa e era essa a vontade de Joy Boy. Ele criou Noa para trazer os tritões para esse grande dia, fez com que seus aliados se isolassem e aguardassem na espera do seu retorno, e preparou todo o caminho escrito nos Poneglyph para que um dia aquele reino antigo retornasse, para trazer o brilho de um novo amanhecer para o mundo, quando todas as raças, todos os povos e todos os reinos forem libertos da escravidão do governo mundial e possam celebrar a total liberdade de um mundo unificado em um único mar, o All Blue, o tesouro que tudo conecta em uma só peça. No fim de tudo, todos os Mugiwara terão realizado seus sonhos, e Luffy terá realizado seu sonho mais íntimo. Imagina a alegria de Luffy nesse dia, e é algo que sinceramente me deixa em lágrimas. Vai ser como Oda respondeu em uma entrevista: One Piece acabará em uma grande festa, um grande banquete. Que esse dia chegue logo e que a gente possa ver o dia em que um garoto chorão e sonhador que saiu da ilha mais simples do mar mais fraco se tornou o rei dos piratas, e aquele que se tornou o homem mais livre desse mundo e que libertou o mundo inteiro ao seu redor, e para isso não precisou se sentar em nenhum trono nem dominar nada, porque essa é a história que mais representa a liberdade. Esse é o tesouro One Piece. E por fim é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu um trabalhão, mas foi com toda a nossa alegria, com todo o nosso empenho. Essa teoria é a nossa visão sobre a obra, a genialidade do Oda e sobre como imaginamos o futuro dela. Com ela vocês podem usar mais teorias que vocês têm, juntar a ela, colocar em mais detalhes, porque realmente faltou muita coisa, eu não citei muita coisa aqui que vai sair em próximos vídeos. E por fim, comentem o que vocês acharam, vamos responder todos os comentários que conseguirmos. E é isso, galera, valeu!